E se o maior tesouro espiritual de uma nação estivesse perdido, dentro da própria casa de Deus? E se aquilo que deveria guiar vidas, transformar corações e sustentar um povo inteiro simplesmente desaparecesse, não por ter sido destruído, mas por ter sido esquecido? Imagine viver em um tempo em que todos acreditam estar fazendo o certo, mas na verdade caminham cada vez mais distantes da verdade. Essa não é apenas uma pergunta intrigante, é a realidade de um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém ainda estava de pé, o templo ainda existia, os rituais continuavam acontecendo. Aos olhos de muitos, tudo parecia normal, mas havia um silêncio invisível pairando sobre a nação, um silêncio espiritual. A presença de Deus já não era buscada como antes, e a sua palavra, que deveria ser o fundamento de tudo, havia sido deixada de lado. Não foi um abandono repentino, mas um afastamento lento, quase imperceptível, que se espalhou de geração em geração. Nesse cenário, surge um homem chamado Hilquias. Ele não era um guerreiro famoso, nem um profeta conhecido por grandes feitos públicos. Era o sumo sacerdote, alguém que vivia dentro do templo, responsável por cuidar daquilo que era sagrado. Ainda assim, mesmo estando tão próximo do lugar onde Deus era adorado, ele também fazia parte de um sistema que havia se distanciado da essência. E é exatamente isso que torna essa história tão impactante. Às vezes, podemos estar perto das coisas de Deus, mas longe daquilo que realmente importa. O povo de Judá já não percebia o quanto havia se afastado. A idolatria havia se infiltrado silenciosamente, ocupando espaços que antes pertenciam ao Senhor. Práticas estranhas haviam sido introduzidas, e aquilo que era santo começou a ser tratado como comum. A verdade foi sendo substituída por costumes, tradições e escolhas humanas. E quando a verdade se perde, tudo começa a parecer aceitável. Mas algo estava prestes a acontecer. Um movimento silencioso começava a surgir. O jovem rei Josias, diferente de seus antecessores, começou a demonstrar um desejo sincero de restaurar o que havia sido perdido. Mesmo sem ter todas as respostas, havia nele uma inquietação, uma percepção de que algo não estava certo. E essa inquietação daria início a uma mudança que ninguém poderia imaginar. Hilquias, sem saber, estava prestes a viver o momento mais importante de sua vida. Um momento que não apenas mudaria sua história, mas impactaria toda uma nação. Aquilo que estava escondido há tanto tempo seria finalmente revelado. E quando isso acontecesse, nada permaneceria como antes. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem já começou a mexer com você de alguma forma, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas sejam alcançadas por mensagens como essa. E eu te garanto, o que você vai descobrir aqui hoje pode transformar a forma como você enxerga a sua própria vida espiritual. Porque às vezes aquilo que está faltando na nossa vida não está distante, está apenas esquecido. E é exatamente isso que Hilquias está prestes a nos mostrar. Para entender a grandeza do que estava prestes a acontecer, é preciso voltar um pouco no tempo e enxergar com clareza o estado espiritual de Judá. Nada acontece de forma isolada. Toda crise tem uma origem, e toda decadência começa com pequenas escolhas, que ao longo do tempo se acumulam até transformar completamente uma realidade. Antes do jovem rei Josias assumir o trono, Judá havia passado por anos marcados por decisões que afastaram o povo de Deus. Reis anteriores haviam permitido e até incentivado práticas que contrariavam tudo aquilo que havia sido estabelecido como verdade. Altares estranhos foram erguidos, costumes pagãos foram adotados, e aquilo que era sagrado começou a perder o seu valor.
O templo, que deveria ser o centro da adoração verdadeira, foi gradualmente sendo descaracterizado. Não foi destruído, mas foi negligenciado. E existe algo ainda mais perigoso do que destruir o que é sagrado. É permitir que ele continue existindo, mas sem significado. Aos poucos, a presença de Deus deixou de ser prioridade e a religião passou a ser apenas uma aparência. O povo já não percebia o quanto havia se afastado. Aquilo que antes causaria indignação, agora parecia normal. E quando o erro se torna comum, ele deixa de ser questionado. Gerações cresceram sem conhecer verdadeiramente a lei de Deus. Não porque ela nunca tivesse existido, mas porque havia sido ignorada, esquecida, deixada de lado. Foi nesse cenário que Josias assumiu o trono. Ainda jovem, sem a experiência dos reis mais antigos, ele carregava algo raro, um coração sensível. Mesmo cercado por uma cultura corrompida, havia nele um desejo genuíno de fazer o que era certo. E esse desejo, ainda que simples, começou a gerar mudanças. No início, essas mudanças eram externas. Josias ordenou a restauração do templo. Era necessário consertar aquilo que havia sido deixado de lado. Pedreiros foram chamados, materiais foram separados e um movimento de reconstrução começou a tomar forma. À primeira vista, parecia apenas uma reforma física. Mas, na verdade, algo muito maior estava sendo preparado. Hilquias estava no centro desse processo. Como sumo sacerdote, ele acompanhava de perto cada detalhe da restauração. Ele via o templo sendo reconstruído, as estruturas sendo reforçadas, os espaços sendo organizados novamente. Mas até aquele momento, tudo ainda era superficial. Era uma mudança visível, mas ainda não profunda. E essa é uma das maiores armadilhas espirituais. Acreditar que mudanças externas são suficientes para transformar uma realidade interior. O templo poderia ser restaurado por fora, mas o coração do povo continuava distante. Algo mais precisava acontecer. Algo que fosse além das paredes, além dos rituais, além das aparências. Sem saber, Hilquias estava caminhando diretamente para esse momento. Enquanto o trabalho avançava, enquanto o pó da reforma se levantava e as ferramentas ecoavam pelos corredores do templo, algo permanecia escondido, silencioso, aguardando o instante certo para ser revelado. O que estava prestes a ser encontrado não era apenas um objeto antigo. Era a chave para entender tudo o que havia sido perdido. Era a resposta para um povo que nem sabia mais quais perguntas deveria fazer. E quando essa descoberta finalmente viesse à tona, não seria possível ignorá-la. O som das ferramentas ecoava pelos corredores do templo. Pedras eram ajustadas, madeiras eram reforçadas, e a poeira da restauração se levantava como um sinal visível de que algo estava sendo reconstruído. Para muitos, aquilo era apenas uma reforma. Mas por trás daquele movimento aparentemente comum, um dos momentos mais decisivos da história de Judá estava prestes a acontecer. Hilquias caminhava entre os trabalhadores, atento aos detalhes, supervisionando o andamento das obras. Era sua responsabilidade garantir que tudo fosse feito da maneira correta. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Em meio aos objetos, aos espaços esquecidos e às áreas que há muito tempo não eram tocadas, ele encontrou algo que mudaria tudo. Não era uma peça de ouro, nem um artefato valioso aos olhos humanos. Era algo muito mais profundo. Era o livro da lei. Por um instante o tempo pareceu parar. Aquilo não era apenas um registro antigo. Era a própria palavra de Deus. Aquilo que deveria guiar o povo, orientar decisões, definir caminhos. E ainda assim estava ali, esquecido, escondido, ignorado por gerações. A descoberta não foi celebrada com festa imediata. Pelo contrário, ela carregava um peso silencioso. Hilquias sabia que aquilo não era algo comum.
Ele sabia que aquela descoberta revelaria mais do que respostas, revelaria a distância entre o povo e Deus. Sem perder tempo, ele entregou o livro a Safã, o escriba. A responsabilidade agora era levar aquela descoberta até o rei. O caminho até Josias não era apenas físico, era o início de um confronto inevitável entre a verdade e a realidade em que o povo vivia. Quando Safã começou a ler o livro diante do rei, algo começou a acontecer. As palavras que haviam sido esquecidas por tanto tempo voltavam a ganhar vida. Cada linha revelava não apenas mandamentos, mas também mostrava o quanto o povo havia se desviado. Aquilo não era apenas uma leitura, era um espelho, e então veio a reação. Josias não permaneceu indiferente. Ele não tentou justificar, não ignorou, não relativizou. Ao ouvir as palavras da lei, ele rasgou suas vestes, um sinal profundo de dor, arrependimento e reconhecimento. Naquele momento, ele entendeu algo que muitos ainda não haviam percebido. O povo não estava apenas distante, estava completamente desalinhado com a vontade de Deus. O impacto foi imediato. A descoberta do livro não trouxe apenas informação, trouxe consciência, trouxe um despertar, trouxe uma ruptura com a ilusão de que tudo estava bem. E é exatamente isso que torna esse momento tão poderoso. Porque muitas vezes o maior problema não é estar longe da verdade, é não perceber essa distância. É viver acreditando que está no caminho certo, enquanto na realidade se está cada vez mais afastado. Hilquias talvez não imaginasse a dimensão do que havia encontrado. Para ele, foi uma descoberta dentro do templo. Mas, na verdade, foi o início de uma transformação que alcançaria toda uma nação. Aquele livro, esquecido por tanto tempo, agora voltava a ocupar o seu lugar. E com ele vinha uma verdade impossível de ignorar. A partir daquele momento, nada mais poderia continuar como antes. O impacto da leitura do livro da lei ainda ecoava no coração do rei Josias. Não era possível voltar atrás. Não era possível fingir que nada havia acontecido. A verdade havia sido revelada. E com ela vinha uma pergunta inevitável. O que fazer agora? A inquietação tomou conta do rei. Ele sabia que não podia agir baseado apenas em emoção. Era necessário entender com clareza o que Deus tinha a dizer sobre aquela situação. Por isso, tomou uma decisão urgente: enviar seus homens de confiança para consultar a profetisa Hulda. A escolha não foi por acaso. Hulda era conhecida por sua sensibilidade espiritual, alguém que ouvia a voz de Deus com clareza. Em um momento tão decisivo, Josias precisava de direção, não de opiniões. Precisava de verdade. Quando os mensageiros chegaram até ela e relataram tudo o que havia acontecido, a resposta veio de forma direta, sem rodeios. Deus havia visto o afastamento do povo. Deus havia observado cada escolha, cada desvio, cada momento em que sua palavra foi ignorada. E as consequências desse caminho não poderiam ser evitadas. A mensagem era clara: o juízo viria sobre Judá. Não porque Deus desejasse destruir, mas porque o povo havia escolhido se afastar. A desobediência acumulada ao longo dos anos agora trazia suas consequências. Aquilo que foi ignorado por tanto tempo agora precisava ser confrontado. Mas no meio dessa mensagem firme havia também um sinal de misericórdia. Por causa da postura de Josias, por causa do seu coração sensível, da sua humildade ao reconhecer o erro, Deus decidiu que aquele juízo não aconteceria durante o seu reinado. Isso não anulava as consequências, mas mostrava que ainda havia espaço para a graça. Esse momento revela algo profundo. A palavra de Deus não apenas informa, ela transforma, ela confronta, expõe, revela aquilo que muitas vezes preferimos não enxergar. E esse confronto pode ser desconfortável, pode gerar dor, pode exigir mudança,
Mas é exatamente esse processo que abre caminho para a restauração. Hilquias, mesmo sem estar no centro das decisões, havia sido o instrumento que deu início a tudo isso. Foi através de suas mãos que o livro da lei voltou à luz. Foi por meio de sua descoberta que a verdade alcançou o rei, e a partir dali alcançaria todo o povo. Isso nos mostra algo importante. Nem sempre aqueles que causam grandes transformações são os mais visíveis. Às vezes, o papel mais decisivo é simplesmente ser fiel no momento certo. A verdade agora estava diante de todos. Não havia mais como ignorar. Não havia mais como fingir que nada estava errado. O confronto havia acontecido. E quando a verdade é revelada, duas escolhas se apresentam: resistir ou se render. Josias já havia feito a sua escolha. Agora, toda uma nação seria convidada a fazer o mesmo. A decisão de Josias não ficou apenas no arrependimento. Ele entendeu que reconhecer o erro era apenas o começo. Era necessário agir. Era necessário conduzir o povo de volta ao caminho que havia sido abandonado. E foi exatamente isso que ele fez. O rei reuniu líderes, sacerdotes e todo o povo de Judá. Diante deles, a palavra que havia sido encontrada voltou a ser lida, não mais como um texto esquecido, mas como a base para um novo começo. Cada palavra agora carregava peso, direção e propósito. Josias fez algo que há muito tempo não acontecia. Ele renovou a aliança com Deus diante de toda a nação. Não foi uma decisão isolada, foi um compromisso coletivo, um chamado para que todos voltassem ao Senhor com sinceridade. Mas o avivamento não ficou apenas nas palavras. O rei iniciou uma reforma profunda. Altares pagãos foram destruídos, ídolos foram removidos. Tudo aquilo que havia sido colocado no lugar de Deus foi derrubado. Não havia espaço para meio termo. A restauração exigia uma ruptura clara com o passado. Cada ação de Josias demonstrava que a mudança era real. Ele não buscava apenas aparência de espiritualidade. Ele queria transformação verdadeira, e isso exigia coragem. O povo, ao presenciar essas mudanças, começou a ser impactado. Aquilo que antes parecia normal agora era confrontado. Aquilo que antes era ignorado agora era exposto. A nação começava a despertar. Um dos momentos mais marcantes desse período foi a celebração da Páscoa. Há gerações, algo assim não acontecia daquela forma. Não era apenas uma festa. Era um retorno à essência. Era lembrar de tudo o que Deus havia feito no passado e reconhecer que Ele ainda era digno de ser seguido. A celebração foi intensa, significativa, cheia de propósito. O povo, que por tanto tempo esteve distante, agora participava de algo que reacendia a fé coletiva. Era como se uma chama, há muito tempo apagada, voltasse a brilhar. Hilquias estava ali, presenciando tudo. Ele, que havia encontrado o livro da lei quase que por acaso, agora via o impacto dessa descoberta se espalhar por toda a nação. Ele viu um povo perdido começar a se reencontrar. Viu a verdade sair do esquecimento e ocupar novamente o seu lugar. Isso mostra algo poderoso. Grandes transformações podem começar com gestos aparentemente simples, uma descoberta, uma decisão, um momento de sensibilidade. O avivamento não veio de uma estratégia elaborada, veio de um coração disposto a ouvir, reconhecer e agir. E quando isso acontece, tudo muda. A nação, que antes estava em ruínas espirituais, agora experimentava um tempo de restauração. Não era perfeito, não era definitivo, mas era real. E tudo começou quando aquilo que estava esquecido foi encontrado. Nem todos os nomes são lembrados com a mesma intensidade ao longo da história. Alguns se tornam protagonistas evidentes, enquanto outros permanecem quase invisíveis, mesmo tendo desempenhado papéis decisivos. Hilquias é um desses nomes.
Ele não liderou exércitos, não governou uma nação, não foi o centro das atenções. Ainda assim, sua história está profundamente conectada a um dos momentos mais marcantes do despertar espiritual de Judá. Ele era o sumo sacerdote. Estava no lugar certo, exercendo sua função, cuidando do templo, vivendo uma rotina que, aos olhos de muitos, poderia parecer comum. Mas foi exatamente nesse contexto aparentemente simples que algo extraordinário aconteceu. Ele encontrou aquilo que ninguém estava procurando, mas que todos precisavam desesperadamente. O livro da lei não estava perdido porque havia sido destruído. Estava perdido porque havia sido esquecido. E essa talvez seja uma das verdades mais fortes dessa história. Nem sempre aquilo que falta na nossa vida está distante. Muitas vezes está perto, mas ignorado. Hilquias não fez um discurso, não iniciou um movimento, não buscou reconhecimento. Ele simplesmente foi fiel ao momento que lhe foi confiado. E essa fidelidade foi suficiente para desencadear uma transformação que alcançou um rei, uma liderança e toda uma nação. Isso nos ensina algo profundo sobre como Deus age. Ele não depende de grandes cenários ou de pessoas extraordinárias aos olhos humanos. Ele trabalha através da disposição, da sensibilidade e da fidelidade. Às vezes, o maior impacto não vem de quem está no centro do palco, mas de quem está nos bastidores, atento ao que realmente importa. A história de Hilquias também nos convida a uma reflexão pessoal. O que na nossa vida pode estar sendo tratado como secundário, quando na verdade é essencial? Quantas vezes deixamos de lado aquilo que deveria ser prioridade? Quantas vezes nos acostumamos com uma rotina espiritual vazia, sem perceber que algo importante foi deixado para trás? O povo de Judá não percebeu de imediato o quanto havia se afastado. A ausência da palavra foi sendo normalizada. E isso é perigoso, porque quando nos acostumamos com a ausência, deixamos de sentir falta. Mas quando a verdade é reencontrada, tudo muda. A consciência desperta. O coração responde, e uma nova história começa a ser escrita. Hilquias nos mostra que o reencontro com aquilo que é essencial pode transformar completamente uma realidade. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa o quanto tenha sido ignorado, quando a verdade volta ao seu lugar, ela traz direção, restauração e propósito. Talvez hoje essa história não seja apenas sobre o passado, talvez seja um convite para olhar para dentro, para reconhecer o que foi deixado de lado, para reencontrar aquilo que realmente sustenta a vida espiritual, porque, no final, a grande pergunta não é apenas o que Hilquias encontrou, a pergunta é: o que na sua vida precisa ser reencontrado? E se aquilo que você procura não estiver longe, mas apenas esquecido?